Olá, está entrando no ar o programa Sabor em Prosa pela nossa querida TV Campos de Minas. Eu tô com a Giovana, que é fera nos pães. Vai fazer o que pra nós, Giovana? Um pão rústico artesanal, feito em casa, sem nenhum aparelho, nenhuma batedeira. Só na mão mesmo. Só na mão mesmo. Então nós vamos saber tudinho de pães, tá, gente? Sabor em Prosa está no ar. Bom, tô aqui com a Giovana. Giovana, fala só um pouquinho de você. Quem é você? Eu sou do interior de São Paulo, nasci em Taubaté, interior de São Paulo. Fui para São Paulo para estudar gastronomia, porque eu gosto assim desde pequenininha, já é minha paixão. Fui para lá, fiz gastronomia na Embi Morumbi, voltei para Calma, que deu uma travada. Não tem problema não, não tem problema não. Mas só me fala uma coisa. Eu também amo cozinhar. Uhum. E desde pequenininha eu fazia caderninho de receitas para minha mãe. Ah, minha mãe Você fazia tinha. isso? Sim, minha mãe tinha os dela e aí tinham já as receitas que eu sempre queria fazer, Isso, que eram as que davam certo comigo. Então desde pequenininha eu já fazia isso, já fazia os bolos lá em casa, sempre eu que fazia e tudo. Mas eu sempre tive uma paixão assim por pão. Só que era sempre um mistério pra mim, livro de receita de pão era sempre muito difícil, não achava o que era de verdade, qual que era o segredo ali. Então quando eu fui pra gastronomia, que eu fiz gastronomia mesmo, que eu comecei a estudar um pouquinho mais, aí que foi desmistificando um pouco isso na minha cabeça e eu descobri que eu queria trabalhar com isso de alguma forma. Meu primeiro emprego foi em restaurante, foi com confeitaria mesmo. Mas depois de um tempo eu falei, não, eu quero uma padaria artesanal para trabalhar. Legal. E estava chegando uma rede de padarias belga no Brasil, eu falei, é lá que eu quero trabalhar e fui atrás de alguém que trabalhasse lá. E achei, eles me contrataram ainda como auxiliar de padeira, porque eu não tinha experiência nenhuma, né? Os padeiros todos muito velhos e tudo. Eles me viram aquela menina de 20 anos de idade na padaria. Mas aí eles me pegaram como xodó, assim, pra criar e falaram, não, eu vou ensinar essa menina e não sei o quê. Então eles me ensinaram muita coisa bacana. Eram pães artesanais, de fermentação natural, esses pães mais rústicos. Foi aí que eu tomei gosto mesmo por esse tipo de padaria, mesmo mais artesanal. E aí depois desses 2 anos, eu tive a oportunidade de vir para Belo Horizonte. Meu chefe era muito amigo do Felipe Canella, de Belo Horizonte. E aí ele me convidou, disse que estava abrindo uma chefe, que tinha oportunidade de dar aula, de ter uma escola lá e tudo. E eu falei, nossa, eu vou. E vim, morei 1 ano e meio em Belo Horizonte. E aí depois eu voltei para São Paulo, agora estou com meus projetos autônoma lá, fazendo evento e tudo. E agora eu venho uma vez por mês para Belo Horizonte para dar aula ainda. E agora estão me trazendo um pouquinho para Tiradentes, para São João, aos poucos. É uma honra para nós. Ai, para mim também, demais, nossa. Giovana, como é que é esse pão? Esse pão, ele é bem interessante porque ele é muito simples, assim. Quando eu comecei a dar aula de panificação, o que eu mais gostei, assim, foi de buscar uma técnica para os alunos, estudar uma técnica que eles não precisassem de uma batedeira cara, de uma técnica manual muito elaborada, porque as pessoas têm dificuldade no ponto da massa, em sovar e tudo. Então eu falei, não, eu tenho que descobrir um jeito de ensinar a fazer pão de um jeito simples e sem esse mistério todo que tem na panificação normalmente. Então, mas nessa padaria que você começou a trabalhar, os pães eram feitos assim? Não, eles eram, porque era muita quantidade de massa, eram tipo 80 quilos, 100 quilos por dia que a gente batia de massa. Mas eram pães artesanais? Eram pães artesanais, com longas fermentações, com fermento natural, eram pães bem rústicos assim também. Mas pela quantidade, para misturar a massa e tudo mais, não teria como ser na mão. Tem que ter mesmo uma máquina ali por essa questão. Mas toda a ideia por trás disso, desse pão rústico feito em casa, o dono da empresa, toda a criação dela foi toda baseada nisso. Um pão de fazenda, um pão assim, com ingredientes assim, simples. Pão com 3, 4 ingredientes, farinha, água e sal e fermento, é só o que você precisa para fazer pão. Então eu gostei bastante dessa ideia desde sempre, assim, sabe? Aí, os meus pães eu começo com um simples para os meus alunos,
Depois eu vou elaborando um pouco mais, passando receitas diferentes e tudo, mas a base da panificação ele já tem desde o início, como desenvolver o pão e tudo. Então esse pão que eu trouxe hoje, ele é esse início mesmo, é farinha, água, sal e o fermento. Pode começar, por favor. Bom, então a base dessa técnica é que a gente não vai precisar misturar a massa, sovar a massa muito tempo. Então aqui a gente vai acrescentar a água da receita. Quanto de água? Eu tenho 350 ml de água aqui. Não precisa Esquentar. Não, esse é um outro mito, na verdade, que a gente tem que desmistificar na panificação. A farinha, o fermento em locais muito aquecidos, ele começa a desenvolver sabores indesejados no pão. A partir de 32 graus, ele já começa a desenvolver esses sabores que não são agradáveis ao nosso paladar. Muito disso de aquecer a água, deixar num ambiente quente, vem dos países da Europa, tudo. Porque é muito frio, né? Estados Unidos, que é muito frio, você realmente tem que aquecer o seu ambiente para ter essa fermentação. Olha, porque a 10 graus, a 5 graus, o fermento está muito lento. Mas aqui no Brasil, imagina, um país super tropical, a gente precisa, na verdade, diminuir a temperatura. Então, vou perguntar, curiosidades minhas. Eu faço esfirra. Sim. Tá? Faço encomendas e tal. E eu aqueço um pouco a água. Precisa? Não precisa. É com fermento, a sua água, fermento com biológico? fermento. Não precisa. Acabou, não vou esquentar mais. Viu, família? Não precisa. Não precisa e até pode ser que a sua massa fique mais saborosa, porque se você estiver passando dessa temperatura de 32 graus, que é muito fácil, porque é mais frio até do que a nossa mão, 32 graus. É muito fácil de passar essa temperatura. Às vezes até de 50 graus as pessoas vão amornar a água e já esquentam muito, porque 50 graus é uma temperatura que a gente ainda consegue colocar a mão dentro. E 53 graus o fermento morre. Então muitas vezes a gente mata o fermento ao invés de ajudar ele, entendeu? Estou aprendendo. Então vamos lá. Tá. Aí então, o fermento, aqui eu coloquei... quanto de fermento? Esse fermento é o fermento biológico fresco. A gente usa ele em uma proporção maior do que o fermento biológico seco, que é aquele de saquinho, certo? Mas aqui então, é fácil a gente achar esse. Para cada quilo de farinha, a gente usa 30 gramas desse daqui, tá? Então a gente fala muito em panificação em porcentagem, certo? Tá. Em porcentagem do seco é 1% nesse tipo de pão. 1% em relação à farinha, para 1 quilo, 10 gramas. Esse daqui é 3 vezes mais. Então 30. Esse daqui seria 3%, 30 gramas. Tá? Para 1 quilo de farinha. Para 1 quilo de farinha. Aqui a gente está fazendo uma receita de meio quilo de farinha. Então a gente vai colocar aqui a metade dessa quantidade, 15 gramas. Que bom, gente, a gente aprender. E esses truquezinhos você aprendeu nessa padaria? Comecei a aprender, lá foi o início da minha escola, mas eu tenho muito livro de panificação, assim, a maioria dos meus livros são de panificação, infelizmente ainda no Brasil poucos a gente tem, assim, a maioria é em inglês que eu tenho. Então muito foi de estudar, de ler esses livros, eu fui desenvolvendo minhas apostilas, meu material, tudo em cima disso, assim, sabe, é a leitura mesmo. Na internet a gente acha muita informação confusa, muita informação errada, receita de internet não explica muito bem, porque justamente eles não têm esse estudo do que acontece na química mesmo do pão e na base dele, certo? Já temos que cortar? O papo tá tão bom, então nós vamos fazer um intervalinho e voltamos já, continuando aqui com o pão. Sabor em Prosa volta já!